Então, boa noite. Hoje é dia 6 de maio de 22, tá? Nossa aula aí sobre mercados assimétricos, assimetria de informação, né? Quem puder dialogar com a professora, conversar sobre o assunto, é um assunto bastante interessante, tá? E a gente vai discutir aí um mercado assimétrico. Lembrando sempre, né, pessoal, o que nós estamos vendo nessa cadeira, né? Falhas de mercado, né? Estamos vendo as falhas de mercado que justificam o quê? Que justificam uma intervenção do governo, tá? A gente viu que alguns bens privados têm características de serem meritórios, aí o governo pode ofertá-los, a merenda pública, a vacina, né? A educação básica, a saúde, né? Ou seja, há uma série de bens e serviços, né, que, apesar de ter características privadas, né, o mercado não consegue ofertar na quantidade socialmente desejável. Nós vimos também a questão das externalidades, né? Bens que geram externalidades positivas, bens que geram externalidades negativas, né? E como essas externalidades afetam, né, no funcionamento do mercado, né? Por exemplo, né, a gente quer que bens e serviços que geram externalidades positivas sejam estimulados, sejam a produção deles seja cada vez maior, de tal forma que tenhamos o quê? Tenhamos uma produção socialmente desejável. Mas como fazer isso, né? Como estimular a produção de, por exemplo, indústrias indústrias de reciclagem, atividade de reflorestamento, né? Energias limpas, né? Energia solar, energia eólica, né? A produção de carros elétricos, né? Que poluam menos o ambiente. Como fazer isso, né? Através de políticas públicas, através de políticas governamentais. E do outro lado, as externalidades negativas, né, que geram impacto ambiental, que geram prejuízo à saúde humana, né, ao bem-estar, elas deveriam ser limitadas, deveriam ser colocadas numa quantidade inferior, né, ao que é produzido de forma privada, né? A sociedade deseja muitas vezes a não produção ou a produção numa escala menor. Aí a gente viu, né, por exemplo, né, a indústria de celulose, a indústria de curtume, né, a produção agrícola com o uso de agrotóxicos, né, uma série de atividades, a pesca predatória, assim por diante. Novamente entra o governo regulamentando, ou proibindo, ou limitando, ou estabelecendo cotas, ou negociando direitos de propriedades, ou estabelecendo impostos piguvianos, impostos corretivos, né? Ou seja, há uma série de medidas, né, que o governo pode adotar para minimizar o problema das externalidades negativas. Nós vimos também a questão da tragédia dos comuns, né? Como a tragédia dos comuns afeta recursos naturais, né? Recursos de uso comum, né? Terras de uso comum, pesca, né? Peixes no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, né? Mamíferos, né? Marinhos, recursos mesmo dentro da cidade, o problema do congestionamento das grandes vias, né? Problema da ocupação do espaço numa cidade, né? A concentração desordenada, concentração muitas vezes de forma precária e desorganizada da geografia espacial de uma cidade, tá? Então, há uma série de situações onde tu tem a superexploração do recurso de uso comum mesmo dentro de um edifício, de um
prédio, né? Muitas vezes tu tem a superexploração do recurso, né? Se a água é um recurso de uso comum, se o gás é um recurso de uso comum, né? O cidadão parte, né, da ideia de que se eu não usar, o outro vai usar. Então eu vou consumir o máximo possível. Né? E aí há medidas, a forma de diminuir ou evitar tragédias comuns, né, através da conscientização, através de medidas que estabeleçam o direito de propriedade. A gente falou do elefante, falamos ali da vaca, né, a diferença entre um elefante e uma vaca, né, falamos da negociação desses direitos de propriedade também. Né, falamos do mercado, né, de crédito de carbono, do mercado de delimitação da limitação né, de exploração desse recurso de uso comum. E hoje nós vamos ver o mercado assimétrico. É mais uma falha de mercado que justifica a intervenção, né, a ação do setor público. Bom, e o que é o mercado assimétrico? O mercado assimétrico é quando comprador e vendedor, tá? Quando para ficar de forma mais clara, mercado assimétrico é quando uma das partes possui informações que a outra parte não possui, tá? Que a outra parte não possui. Bom, o que nós... Um exemplo, tá? Nessa relação é uma relação entre... né, antigamente se dizia que, né, uma relação entre homem e mulher, hoje se diz uma relação entre homem com homem, mulher com mulher, né? Bom, mas na verdade o que nós temos ali? Nós temos, a gente chama comumente isso de casamento, né? Uma união. Hoje ainda pode entender também como uma união estável, né? Mas tu tem um contrato, né? Tu tem um contrato formal, né? Se tu casou no civil, né? Tu vai lá, assina um contrato lá no cartório, estabelece, né, uma relação contratual entre, né, eu vou falar homem e mulher, mas vale para todos, tá? Só para deixar bem claro, né? Porque senão vou ter que estar falando sempre de três situações: homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Eu vou falar homem com mulher, mas vale, repito, tá? Vale para todas as situações, tá? Então, na relação entre um homem e mulher, né, os dois vão lá no cartório e né, estabelecem um acordo, né, um acordo de um acordo de casamento, né, assinam lá e né, podem trocar os nomes ou não, podem definir como é que vai ser a divisão patrimonial, se ela vai ser uma divisão pré-matrimonial, ou vai ser como é que se diz, uma união universal de bens, se vai ser regime parcial de bens, ou né, vai haver uma divisão completa, cada um vai continuar tendo o seu patrimônio, de acordo com o que cada um ganhar, né, cada um fica com a sua propriedade, com o seu recurso obtido. Bom, casamento é um dos contratos, né? Contrato mais antigo, tá? Um dos contratos mais antigos. Vem lá muito antes de Jesus Cristo, né? Basicamente, quando o ser humano, né, começou a se organizar como sociedade, né? Tu tem a questão do matrimônio. Só que o casamento, assim como vários outros contratos, tu tem um problema de assimetria de informação. Tá? E já tem estudos que mostram isso, né, pessoal? Não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Que mostra o seguinte: na relação entre casais, normalmente, tá? Quando é que tu vai ter a chance de uma maior de divórcio, de separação de bens, né? De uma situação onde essa relação contratual
né, essa relação entre duas pessoas, ela não se mantém por muito tempo. Ou seja, onde é que o divórcio é mais comum? Né? O divórcio é mais comum geralmente em casais que têm, como é que eu vou dizer, pouco tempo de namoro, né? Pouco tempo de convivência antes de formalizar o contrato, né? Ou seja, antes de morarem juntos, ou colocarem, né, como é que diz, a escova de dente no mesmo copo, né? Ou irem lá no cartório e efetivarem, né? Perante o Estado, perante o setor público, né? A relação que ambos, né? A relação de matrimônio, a relação de, de, de união, né, entre esses dois casais. Então, o que se tem aí, na área da sociologia e tal, se sabe exatamente, né, já tem pesquisas, né, levantamentos de que quanto menor é o tempo de relacionamento pré-contratual, ou seja, antes do contrato, antes do casamento, antes da união estável, quanto menor o tempo, maior é a chance de o casamento dar errado. Tá? Maior é a chance de haver o divórcio de forma mais prematura. E por quê? Justamente devido à assimetria de informação. Tá? O que o homem, a mulher, né, o que eles buscam no parceiro? Buscam uma pessoa correta, buscam uma pessoa honesta, confiável, uma pessoa fiel, né? No geral, estou falando, claro que há exceções, né? Uma pessoa trabalhadora, né? Não violenta, respeitadora. São valores mais ou menos universais, né? Que numa relação de um casal, ambos buscam, né? Buscam né? Uma pessoa que tenha uma higiene adequada, né? Modos adequados, comportamento adequado, né? Não, não seja, né? Não tem nenhum vício, né? Significativo que prejudique a relação, né? Ambos buscam isso. Mas o grande problema, né? E aí eu vou me lembrar do Big Brother Brasil, né? Faz tempo que eu não assisto, mas eu já assisti, eu assisti lá 2 ou 3 lá no início, mas ele não mudou, pelo que eu saiba, ele não mudou o formato dele. O que acontece no Big Brother Brasil, pessoal? Não é um monte de gente dentro de uma casa e cada um tenta, é um jogo, evidentemente, mas cada um tenta mostrar que é melhor que o outro, que é mais simpático, que é mais sociável, que é mais amigável, né? Então, na primeira semana, geralmente, ou nas primeiras 2 semanas ali, no início do jogo, tudo é muito chato. Por que tudo é muito chato? Porque as pessoas tentam mostrar muitas vezes o que não são. Tá? Então, elas se contêm no que falam, elas ficam mais reclusas, né? Elas aceitam mais o comentário de um, o comentário de outro. As brigas são bem menores, né? As brigas são bem menos frequentes. Né? Tanto é assim que eu estava conversando com um amigo meu que gosta disso aí, né? E diz, olha, o que faz lá a Globo, lá, a produção do programa, né? Geralmente eles fazem muitas festas no início lá desse programa aí, regadas a álcool. Com que objetivo? Justamente para que a pessoa se solte, né? Ou seja, a pessoa libere aquilo que ela realmente é, né? Mediante o álcool, né? Está um pouco mais alcoolizado, tá? Tem um nível de álcool maior no organismo, vai fazer com que essa pessoa represente aquilo que realmente é. Claro, né? E à medida que passa o tempo, a pessoa, né, começa, né, a esquecer que tem câmera, esquecer que está naquele ambiente vigiado, aí e também se mostra realmente como é, se é machista, se é racista, se é homofóbico, se é teimoso, se realmente tem empatia ou não, né, qual a visão do mundo dele, se gosta lá de partir de uma visão mais socialista, de uma visão mais capitalista. Ou seja, a pessoa começa a mostrar realmente o que ela é, como é que ela se comporta perante a sociedade.
Então, o que tu tem? No Big Brother, né, é mais ou menos essa a ideia de que quanto mais tempo tu ficar lá, mais difícil é tu esconder aquilo que tu é. O mesmo vale na relação entre um casal, né? Quanto mais tempo esse casal namora, né? Quanto maior tempo é essa relação pré-contratual, né? Mais maior é a chance, né, de ambos se conhecerem muito, né, saberem exatamente as qualidades, né, as virtudes de cada um, né, e os defeitos que cada um tem. Tá? Então, esse convívio pré-contratual, né, essa convivência, vai conseguir tanto, né, o homem, a mulher, né, vão conseguir identificar exatamente como é que eles se a pessoa é mais violenta ou menos violenta, se a pessoa é mais é mais predisposta a vícios ou menos predisposta a vício, se a pessoa ela tem uma visão mais humanitária ou menos humanitária do mundo. Tá? Então, o que tu tem? Tu tem uma assimetria de informação. Essa assimetria de informação ela pode ser resolvida, né, com um tempo de namoro maior. Né? Claro, desde que haja uma convivência. Não adianta ter um tempo de namoro maior, um mora no Japão, o outro mora no Brasil e só se vê, sei lá, 2 vezes por ano. Não é esse o caso. Né? Mas também existe, por exemplo, as chamadas contratos pré-nupciais. Né? Então, por exemplo, o que se faz no contrato pré-nupcial? Se estabelece o quê? Se estabelece uma, uma um contrato, né? Já diz o nome, né? Onde, como uma das partes desconfia da outra, sei lá, o homem é muito jovem, a mulher é muito velha, por exemplo, aí ela desconfia que aquele homem não está interessado exatamente nela, e sim no dinheiro dela, porque ela é muito rica. Tá? Ou o contrário também acontece, né? Ou a mulher, o homem desconfia que um deles é muito violento, não tem um comportamento honesto, alguma coisa, né, que tu não consegue identificar antes do casamento, né? E tu estabelece aí o chamado contrato pré-nupcial, né? E aí normalmente é assim, né? Se a pessoa se separar, ela vai, vamos supor que o patrimônio lá da pessoa seja de uma pessoa milionária, bilionária, tem US$ 1 bilhão, tal, tipo o Bill Gates. Aliás, o Bill Gates andou se separando recentemente com a mulher dele, mas não é o caso, a mulher dele é tão inteligente quanto ele, né? E parece que houve uma divisão de 50% a 50% do patrimônio. Ambos, né, são extremamente competentes, né, na parte empresarial, na parte na capacidade de raciocínio. Não é o melhor exemplo o caso do Bill Gates. Mas acho que é Melanie Gates, né? É o nome da mulher. E ele se separou. E que a divisão de bens foi bem grande, né? O valor foi significativo, né? E gerou impacto lá, inclusive na empresa. Bom, mas pode acontecer, né, uma relação desigual, um ser muito pobre e o outro ser muito rico, tá? Né? Então, em função disso, tu tem esse contrato pré-nupcial. Por que existe esse contrato pré-nupcial? É justamente para diminuir a assimetria de informação. Entenderam ou não? Estão entendendo? Sim ou não? Podem responder pelo chat se não querem abrir o microfone. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Rally, quer falar alguma coisa? Não, por enquanto tá tranquilo. Tá. Então nós temos essa situação, tá? Nós temos uma situação de mercado assimétrico, tá? Mercado assimétrico. Bom,
Então, no mercado assimétrico, nós temos essa dificuldade. Né? Como reduzir a assimetria de informação? Esse é o grande problema. Tu consegue reduzir essa assimetria de informação através de mecanismos de sinalização. Consegue reduzir essa assimetria de informação através de mecanismos de sinalização. Vou dar um exemplo. Tá? Normalmente, quando a pessoa vai viajar para o exterior, vai viajar para uma outra cidade, né? A pessoa almoça em restaurante, almoça em locais que ela não conhece, né? Ela não conhece. E isso pode gerar problemas de saúde, diarreia, né? Alguma virose em função das condições de higiene do restaurante, assim por diante. Bom, o que geralmente as pessoas fazem? Tá? Por exemplo, eu, quando viajo, né, fora do Brasil, né, eu faço uma coisa que muito raramente eu faço em Porto Alegre. Eu vou no Burger King, eu vou no McDonald's, tá? Vou até no Subway. Eu não gosto desses restaurantes aqui em Porto Alegre, tá? Porque são, né, uma comida meio enlatada, uma comida meio pasteurizada, uma comida meio artificial. Porém, quando eu estou no exterior, né, eu penso, puxa, será que não vale a pena? Se eu for inventar de um restaurante qualquer, vou lá no restaurante não sei o que, um mexicano, tailandês, ótimo, maravilhoso, né? Mas eu não tenho referência, eu não conheço, né? Eu vou passar mal, né? Talvez eu tenha uma virose, isso vai me estragar a viagem, 3, 4 dias, eu não vou poder sair do hotel. Ou seja, uma série de questões que vão afetar, inclusive, a qualidade da minha viagem. Então, o que eu normalmente faço? Né? Eu vou no Burger King, como lá, uma coisa que eu não como aqui em Porto Alegre, que é batatinha frita, não sou muito de batatinha. Hambúrguer também não sou muito. Tá? Vou na Domino's, né, que é da pizza, né? Como Porto Alegre eu não como muito pizza, né, mas quando eu viajo para o exterior, não, vou comer pizza. Além de ser mais barato, né? É muito caro, né? O dólar a moeda estrangeira para o brasileiro é muito caro, nós ganhamos mal e o valor da moeda estrangeira é muito alta, né? Principalmente o dólar e o euro. Então, além de a questão econômica, tu tem a garantia do seguinte, eu sei que não faz bem comer 3, 4 dias pizza, né? Tu vai engordar, tu vai comer uma comida que não é exatamente a melhor alimentação. Contudo, né? É uma garantia de que tu não vai comer lá na Domino's, comer na Pizza Hut, é uma garantia de que tu não vai ter realmente nenhum grande problema de saúde. Tá? Vai ter uma obstrução intestinal, tu não vai ter uma virose. São alimentos, né, de empresas que tem uma coisa fundamental que está aqui no gráfico, chamada padronização. Padronizar. Quando tu padroniza o produto, tu sinaliza para o consumidor, né, que aquele produto consumido em Porto Alegre, São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, sei lá, em Cruz Alta, em Nova York, em Tóquio, em Paris, é mais ou menos o mesmo produto. Ou seja, ele é padronizado. Né? Ele tem mais ou menos a mesma qualidade, as condições de higiene que são produzidas também são bastante semelhantes. Né? Então, tu tem essa situação, né? Tem uma padronização que diminui a assimetria de informação, reduz a assimetria entre comprador e vendedor, diminui a assimetria na relação contratual entre as partes, entre comprador e vendedor. Alguém quer dar outro exemplo de padronização que eu não me lembrei, que vocês podem me ajudar? Eu não quero dar exemplo, não. Eu só quero te agradecer por esse comentário, porque me abriu assim a cabeça de 0 a 100% de como eu consigo compreender agora um processo da Coca-Cola, do Burger King, do Carrefour, que quando o desvio dessa sinalização, desse processo ocorre,
há uma fatalidade, há uma resposta para aquilo, né? E uma outra coisa que eu achei muito importante na sua colocação, de que verdadeiramente, quando o processo ele é gestado, talvez, quando ele é feito através de quando ele é feito para ser executado, né? Uhum. E tem essa padronização, de antemão já se sabe o custo, né? Já se sabe um resultado, né? Final sobre aquilo. E uma outra coisa que o senhor comentou, quando se come aqui, se come lá, eu te digo assim, porque eu comi nos dois lugares, né? Aham. O Domino's aqui, o Domino's lá nos Estados Unidos, Brasília. o Burger King, o Burger King lá. O que difere, assim, é onde a Coca-Cola pode entrar e onde a Pepsi pode entrar. Mas, assim, Aham. a tua colocação mas, assim, Ricardo, você colocou um assunto assim olha, muito interessante isso, sabia? Muito Não, interessante. não, eu disse que a aula, como eu falei, viu, ô Sérgio, o que me deixa triste é a assistência na aula, né? É o número de pessoas na aula. É muito, muito difícil para mim dar aula para uma, duas pessoas, entendeu? Né? Agora, nesse caso aqui, você tem a Ariadne, tem tu e tem a Harley, né? São três, né? Eu acho que, né? Mas tudo bem, fazer o quê, né? Mas o assunto é maravilhoso. O assunto tem, né, e o material, inclusive, que está lá no Moodle para vocês podem dar uma olhada. Tem no Mankio, tem no Arvat. A simetria de informação, pessoal, é um assunto relativamente novo do ponto de vista da teoria econômica, tem 30 anos, tá? Tem prêmio Nobel de Economia, né, que ganhou com estudo do mercado assimétrico. Eu vou dar outros exemplos aqui que são maravilhosos. Eu estou indo pouquinho a pouquinho porque é uma área assim fantástica que tem o pessoal da administração gosta muito. Isso também tem a ver com a administração, tem muito a ver com a administração, né? Muito a ver com estratégia de mercado, estratégia de ação de uma empresa, né? Mas é um assunto muito interessante, né? Agora, por exemplo, eu vou falar de reputação, tá? Reputação. Alguém se lembra de mais uma outra empresa que busca na padronização? Eu falei da Subway, né? Eu falei do Burger King, falei do McDonald's. Tem outra na área em outras áreas que também tem padronização, né? Padronização de serviço, por exemplo, a questão do serviço de. Deixa eu pensar aqui. Telefonia, não. A Dell poderia ser? Ah, Dell? a Dell de informática? De computação, de notebooks. Ali ela tem vários modelos, né? Mas onde é que estaria a padronização, né? É mais no setor de serviços que tu tem padronização, né? Agora me fugiu, tinha outros exemplos, mas, por exemplo, né, serviço de. É que não tem, por exemplo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, não tem serviço a questão da grandes redes na área de cabeleireiro, por exemplo, ou de. Hotelaria. Hotelaria, ó, um exemplo de padronização, tá? Muitas vezes Essa, eu vou. Esse é outro essa exemplo questão bom. que tá em voga, Magazine, essas lojas de. Não, mas vamos pensar no exemplo da. Depois eu vejo da Magazine Ok. também, tá? A Renner, eu vou dar, né, a própria Magalu e assim por diante. Mas vamos pensar na rede de hotelaria, tá? O que acontece muitas vezes, tá? Aí eu vou para Santa Catarina. Eu vou passar 4 dias lá em Santa Catarina, eu vou para Joinville. Não precisa ir para Florianópolis, vai lá para Joinville, ok? Aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar um curso lá, e vou lá e começo a procurar na internet um hotel. E, puxa, aparece vários hotéis, tá?
Aí tu pensa, puxa, será que esse hotel, né? Claro, hoje em dia ainda tem, né, nos próprios sites na Decolar, na 123 Milhas, né? Na Kayak, esses grandes sites, aparece lá os comentários e tal, né? Mas muitas vezes as pessoas não confiam, né? Esse sinal não é um sinal crível, não é um sinal confiável. Aí o que a pessoa faz? Ah, eu conheço a rede Ibis. Todo mundo já viu falar da rede Ibis de hotéis? Da rede Mercury, que é mais Já, refinada, eu já, né? Já até. né? Da rede Mercury, um pouco mais refinada, a Holiday Inn, ou seja, tem uma série de redes de É. hotéis que estão espalhadas, a Marriott, né? Sheraton. A Hilton, Sheraton, são redes, são grandes redes de hotéis que tu tem mais ou menos o mesmo padrão de atendimento, né, a mesma qualidade de serviço. Né? Novamente, tu padroniza um serviço para quê? Para sinalizar para o cara o seguinte: eu vou lá vou fazer uma viagem para o Caribe. Puxa, qual é o hotel que eu vou. É claro, depende do teu orçamento, mas qual é o hotel dentro do meu orçamento? Qual é o hotel que eu vou ficar? Puxa, aí tem esse. Mas o Hilton é uma rede tradicionalíssima, né? Tem em vários lugares do mundo, tem no Japão, tem no México, tem nos Estados Unidos, tem na Itália, assim por diante. Eu sei, pô, essa aqui é confiável, entendeu? Então a padronização é uma forma de quê? É uma forma de reduzir a assimetria de informação, de reduzir a distância entre a qualidade da informação e a quantidade da informação entre comprador e vendedor. Fala, Sérgio. Eu preciso só me interagir na sua ideia aí. E a simetria de serviço, ela só consegue atingir a venda do serviço, ou a venda de um produto relacionado à padronização do serviço, o PSS do serviço, a prestação do serviço. Deixa eu entender aí como que é. Caiu a ligação? Não, desculpe. Tá, tô aqui. Não, a ideia é a seguinte: a questão da padronização é um mecanismo que é criado pela, por uma empresa para sinalizar alguma coisa, né? Para sinalizar para quem? Para o seu consumidor. Para sinalizar para quem? Sinalizar para o mercado. Né? Sinalizar para ganhar clientes, fidelizar o cliente, entendeu? O que Pode são ser, essas mas pode ser grandes? uma venda? Ela não é uma venda, o objetivo é aumentar as vendas, né? O Pois objetivo é, é quando aumentar eu a parcela de sinalizo, mercado. tá, vamos só fazer uma colocação. Sim, claro. Fotos, painéis de plantas fotovoltaicas. Eu vou vender as plantas, os painéis e tal, e vou agregar o serviço para que eu fidelize o meu cliente, né? Isso Tudo bem. Isso é uma outra estratégia, mas isso não é uma estratégia para reduzir a simetria. Isso não é padronizar. Também é uma então, estratégia de venda, então, mas no não é seu caso, a sua padronização. colocação é serviço? Não, vale para tudo. Vale para, por exemplo, né? Então me explica, Uh, Ricardo, por favor. Você já falou, só estou querendo entender mais. não, A tudo bem. simetria. Não, porque você tá colocando umas coisas assim que eu já estou indo lá para frente, Uhum. porque quando se indaga alguma coisa para viabilizar custos, para aumentar a minha Mas não é para demanda, viabilizar custos, é para agregar mercados, para aumentar isso, a tua isso, participação no mercado. isso Tá? é de grande Ou seja, importância. o que é o mercado? O que acontece? Eu vou dar outro exemplo aqui de assimetria. Tá? Vou dar o seguinte: tu conhece, tu já comprou um carro usado, Sérgio? Já. Tá.
Existe chamado, não sei se aqui em Porto Alegre tinha, agora depois da pandemia muita coisa mudou, mas em Porto Alegre aqui ali na Zona Norte, na Cid Brasil, no chamado Big, né? Tu tinha um mercado, sábado ou domingo pela manhã, o pessoal ia lá e vender carros usados. Tipo, assim, um pátio, né? Colocava no pátio lá do Isso mercado, né? aconteceu Em bastante. Brasília, eu acho que tem também, né? Brasília também tem, Goiânia. Aham. Goiânia também tem. É um Geralmente é feirão, sábado. assim, autódromo e tal. Exatamente. Aí os caras vão lá, pagam lá um valor, 10, 20, 30 reais, e botam o carro à disposição. Tá? Então vamos supor o seguinte, tá? Normalmente, quando. Vamos supor, tá? Um Gol 2012. Tá? Um Gol 2012. Um Gol 2012, preço FIP. Tá? Vou lá, eu não sei, teria que olhar, né? Cor branca, sei lá, cor sólida, tal, sem ar-condicionado, tal. Vamos supor que esteja 20 mil reais, tá? Preço FIP. Todo mundo sabe o que é preço FIP, né? O que é o preço FIP? É um preço médio, tá? Aí vai o Sérgio comprar. Ele quer um Gol, pode ser da cor branca, né? Esse ano é um ano razoável para o Sérgio. Tá? Então ele já sabe, quando ele vai lá no feirão, lá em Brasília, em Goiânia, em Porto Alegre, São Paulo, ele já sabe que o preço FIP é 20 mil reais. Aí aparece dois vendedores. Tá? Dois vendedores. O primeiro tem um carro, tá? E ele está vendendo por 20 mil reais. Tá? É um carro em boas condições, tal, né? Um carro de boa qualidade, tal. Apresenta uns probleminhas, uma ferrugemzinha ali, né? Superficial ali, apresenta ali um certo desgaste no estofamento, tal, mas tá 20 mil. O outro, que também tem um carro, né, para vender e também foi lá na feira para colocar o seu carro à venda, no mesmo ano, com a mesma cor, tá lá cobrando, né? Tá pedindo 24 mil. Aí tu vai, né? O Sérgio vai dizer, puxa, um tá 20 mil, o outro tá 24, uma diferença bem grande de preço, né? 20 mil para 24. Aí tu vai conversar com os dois. O primeiro lá, o que tá com 20 mil, ele vai, não, o carro é bom, tal, tem um ou outro probleminha, mas no geral o carro é bom, foi bem cuidado, tal, 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 tal. Só que tu não sabe, né? Não sabe o que aconteceu no verão passado. Tu não sabe exatamente se a troca de óleo foi feita dentro do prazo, se aquele carro eventualmente sofreu algumas batidinhas ou não. Tu sabe, claro, uma batida grande tu consegue identificar, né? Se o motor já está com um pequeno vazamento ou não na junta, se aquele carro, se o cara ia para a praia, chegava da praia, não lavava o carro, ficava aquela crosta de sujeira, de maresia, de sal, né, que estraga a lataria, que estraga vários componentes do carro, que diminui a vida útil dos carros. Ou seja, algumas informações tu consegue observar, outras tu não consegue identificar. Talvez tu levasse um mecânico ali no feirão, ele conseguisse identificar, mas mesmo assim ele não identifica todas as situações possíveis. Né? Vocês forem ver esse programa aí que tem na televisão de conserto de automóvel, né, de reforma de automóvel, né, as pessoas compram e quando vão ver a ferrugem está dentro lá do né, tu não consegue identificar onde é que está a ferrugem, né? A ferrugem aparece do nada, mas não tinha ferrugem, né? Ou estava lá embaixo no assoalho, né? Aí tu tem trocador do assoalho, e aí tu tem um custo que não estava no teu cálculo. Por outro lado, aquele cara que quer vender por 24 mil reais, ou seja, bem mais caro que o primeiro, ele vai chegar para, tu vai perguntar para ele, aí, por que tu está cobrando né, o carro nesse valor tão alto aí, né? 24 mil. Ele vai dizer, olha, o meu carro está um pouquinho melhor que o outro, tá vendo ali, ó, eu não tive batidinha nenhuma, né? Mas além disso, o que eu vou ter? Eu posso te garantir que eu nunca, que eu troquei o óleo sempre no período determinado pela empresa, que eu nunca deixei o carro no sereno, né? Ou seja, eu sempre coloquei o carro em vagas cobertas, né? Evitava de o carro pegar
à noite, né, para não estragar a pintura. Não. Que mais que eu fiz? Eu jamais deixei que alguém fumasse dentro do carro para não estar, né, para não ficar com cheiro, para não criar nenhum tipo de problema futuro no estofado. Outra coisa, né? Enquanto muita gente vai para a praia e bota o carro na areia, eu jamais fiz isso, né? Sempre tive esse cuidado, tal. Não deixei que ninguém dirigisse o carro, eu sou o único a dirigir o carro. Moral da história, eu pergunto para ti, Sérgio, todas essas informações que essa pessoa está te dizendo, elas são críveis, são confiáveis? Tu tá falando com ela agora, primeira vez que tá falando. Será que tu vai confiar em todas? Algumas são observáveis, né? Talvez ele, né, a questão da troca de óleo, ele tenha documentos, uma ou outra informação ele tenha documentos, mas será que ele tem todas as informações para tu confiar integralmente nesse cara? É uma pergunta? É uma pergunta. Estou te perguntando. Tu acha que dá para confiar tanto de um quanto do outro? Tu consegue Não, mensurar essa confiança, não. É difícil, né? Ou seja, tu tem um mercado assimétrico, tu tem uma assimetria de informação. Provavelmente, o que tu vai fazer? Os dois tu não tem informação, tá? Os dois não têm informação. Provavelmente tu vai comprar o carro de 20 mil, não o carro de 24. Porque já que os dois não têm informação, e tu olhando superficialmente, né, olhando ali no feirão, os dois carros, tu vai ver, olha, não tem muita diferença esses dois carros aqui. Tá? Eu não vou pagar 20 mil, não vou pagar 24 mil se o outro ali é 4 mil a menos e eu arrumo ali as pequenas coisas que eu estou vendo e por R$ 1.000 e fica igual. Moral da história: o mercado não funciona corretamente, o mercado não funciona bem. E aí o que acontece? Esse cara dos 24 mil vai chegar. Eu não vou vender o meu carro por 20 mil. O meu carro é melhor, eu sei que eu cuidei, eu sei que eu fiz a coisa certa. Né? O bom carro é expulso pelo mau carro, ou seja, o carro de boa qualidade ele vai sair fora do mercado. Por isso que os americanos têm uma expressão muito interessante para o mercado de carros usados. Tem o peach e o lemon. Lemon seria em inglês limão, tá? E peach em inglês é pêssego. Tá? Peach até tem uma conotação sexual, né? A questão, né, das mulheres bonitas, mulheres lá nos Estados Unidos que são muito atrativas, são chamadas de peach, que seria pêssego em inglês. Né? Mas tirando essa questão sexual, eles chamam o carro bonito, o carro de boa qualidade de peach, né, que seria pêssego, e de limão o carro que é ruim. Tá? Só que na visão, né, dos economistas, dos administradores, e essa simetria de informação, a existência desse mercado assimétrico, vai expulsar o carro de boa qualidade. O cara que tem o carro de boa qualidade sabe que cuidou dele, ele não vai vender por 20 mil. Ele não vai aceitar vender pelo preço do FIP. Porque ele sabe que ele cuidou, que ele teve dedicação, que aquele carro ele tem um valor maior, que ele for, né, que vai ter uma duração maior, vai ter um tempo maior de uso, de menor custo de manutenção. Ele vai sair do mercado, ele vai 2 vezes lá no feirão, na terceira ele chega à conclusão, não dá. Né? Eu não vou entregar meu carro por um preço menor do que aquele que é o carro, que é o valor certo dele, devido ao que eu fiz, né? Nesse tempo todo, cuidei todo, tive todo esse cuidado. Provavelmente esse carro ou vai ser dado para o filho dele, para a filha, para o filho, né? Ou ainda vai acontecer o seguinte: alguém que não tem essa simetria de informação vai estar disposto a pagar pelo carro. Provavelmente um vizinho lá do prédio que viu, que observou, né, que falava com ele, que observava como ele cuidava do carro. Talvez aí ele consiga vender o carro. Ou simplesmente ele vai ficar com o carro, porque não vale a pena vender por um preço mais baixo, ou vai dar para o filho dele. Ou seja, na presença de assimetria de informação, o mercado não funciona adequadamente. Ou seja, quando eu tenho assimetria de informação, eu tenho problemas na relação entre comprador e vendedor.
mais do que isso, eu tenho uma relação ineficiente de mercado. Então, voltando à questão da padronização, o que faz a padronização? Para que padronizar? Por que as empresas buscam padronizar o serviço? É justamente para garantir essa redução da simetria de informação. Ou seja, sinalizar, e um sinal crível, um sinal confiável para o consumidor, para o demandante, para aquele que vai comprar o teu bem, comprar o teu produto, comprar o teu serviço, tu está sinalizando o seguinte, olha, pode comprar. Tu não me conhece, eu não te conheço, mas tu sabe, né? O mercado, né? Tu já foi lá no Ibis, tu já foi no Mercury lá de Florianópolis, tu já comeu o Burger King em Goiânia, em Brasília, e tu sabe que o produto é muito similar, né? Ou seja, tu vai ter uma qualidade, aquilo que a gente está que diz que vai te ofertar é realmente aquilo que tu vai receber. Então, no momento que tu tem essa redução da simetria de informação, tu tem a possibilidade de criar uma relação melhor, uma fidelização maior com o teu consumidor. E não só padronização, pessoal. Por exemplo, a reputação. Estão enxergando ali na tabela a reputação, sim ou não? A Harley falou do único dono, sim, né? No caso dos carros, né, Harley, que acontece muita coisa é o seguinte: tu, Harley e Ariadne são muito jovens, mas o Sérgio já tem já é mais coroa que nem o professor, né? E aí o que acontece? Antigamente tu te lembra disso, Sérgio? Os chamados classificados, Pior que é, viu? né? Te lembra dos É, classificados dos aham. jornais? Eram Isso, enormes classificados. é. Aqui no Sul tinha a Zero Hora que tinha mais de 100 folhas de classificado, Correio do Povo, também com um monte de classificado. Tá? E aí o que tu tinha? E aí, puxa, isso aí devia ter guardado, né? Aí tu abria lá na parte de compra e venda de carros, tá? Aí aparece o seguinte: carro de um único dono, carro de viúva, carro de médico. Por que o cara colocava no anúncio de venda do carro dele esse tipo de informação? Por exemplo, carro de um único dono significa o quê? Que ele teve suas manutenções, o carro não É, ficou muito né? Que a rodado. informação que ele está prestando, ele tá, a garantia sou eu. É isso, a Tá? garantia dele. Ou seja, ele está garantindo, não sei até quando, né? Se eu não conheço ele, até onde isso é verdade, né? Mas isso é até observável, né? Carro de único dono, tu vai ali e verifica se não houve a transferência, né? Hoje em dia é muito fácil de observar se houve ou não a transferência do veículo. Mas, por exemplo, carro de viúva. Qual é a ideia do carro de viúva? Por que o cara coloca carro de viúva? Que andou pouco, Que andou pouco, né? Porque o marido faleceu e a viúva talvez não tenha, né? Ou tivesse o carro já começa por dela, ser um carro de mulher, né? Que que é andou mais pouco, né? cuidadosa, que em geral é É mais isso, cuidadosa que o isso, homem. isso, Né? isso. A gente já vai falar sobre o mercado de seguro, né? O mercado de seguro ele leva isso em conta. A gente vai ver depois isso aí direitinho no mercado de seguro. Mas, né, primeiro porque né, é um carro de mulher que geralmente tem uma direção mais defensiva, cuida melhor, é mais né, tem um maior zelo pelo patrimônio, em geral. Né? Não, sempre, pessoal, sempre a teoria no geral, não é necessário. Ah, professor, mas eu conheço tal. Não, eu sei, tem homem aí que não. Eu tenho um cunhado meu que não passa 3 dias com o carro sujo porque tem que limpar o carro, tem que isso, tem né? Cada um, né? Mas eu estou falando na regra, não estou falando na exceção. Tá? E o carro de médico? Qual é a ideia do carro de médico? Por que o cara bota carro de médico? Bom, com relação ao médico, eu posso imaginar, por ele ter uma vida ocupada, por ele ter. É uma Então, o carro anda responsabilidade. pouco também, né? O carro tem pouca restrição. Tem a questão do. Não, tem nem é tanto do. Eu acho que mais a questão é a ideia de que não, o médico, aquela ideia, tem uma posição social, né? Tem um nome a zelar, né? Uma pessoa responsável, trabalhadora, aquela visão do médico, né? Um
profissional acima da média, né? Então, novamente, né, tu está querendo sinalizar o quê? Está querendo sinalizar que aquele carro tem uma qualidade superior a os demais carros ou a carros similares no mercado. Tá? E aí, né, se esse sinal for crível, se esse sinal for confiável, se a pessoa acreditar nesse sinal, tá? Ela pode, inclusive, pagar mais caro do que o preço FIPE, né, do que o preço médio do carro. Entendeu? Tudo isso, observe, gente, é mais antigo do que andar, do que caminhar para frente, né? Ou seja, tudo isso é no sentido de reduzir a simetria de informação. Tudo isso é no sentido de diminuir a distância do conhecimento entre comprador e vendedor, para que o preço chegue ao preço realmente do valor, né? O valor, aquilo que tu está pagando pelo produto, né? Seja realmente aquilo que vale o produto. Quando tu não consegue reduzir essa assimetria de informação, tu tem um problema de mau funcionamento do mercado. Tu começa, por exemplo, a expulsar o produto de boa qualidade no mercado e só fica o produto de má qualidade. Tá? Então, a padronização é uma forma, né, uma sinalização que reduz a assimetria de informação. Vou dar outro exemplo, a reputação. Tá? Como é que tem a reputação, pessoal? Reputação é o seguinte, ó, algumas empresas, ao longo do tempo, criam uma boa ou má reputação no mercado. Vou dar o exemplo, por exemplo, no mercado de serviços aéreos. Tá? Quando pensa em segurança né, de acidentes aéreos e tal, tem algumas empresas no mercado que são extremamente, né, o número de acidentes que essas empresas tiveram nos últimos 30, 40 anos é insignificante, inexpressível perto de outras empresas. No caso por exemplo, na Europa, né, quando se fala em segurança aérea, né, se tu pensa na Swiss Air, né, que é a empresa lá da Suíça, tu pensa na Lufthansa, que é uma empresa alemã, né, são empresas que têm uma reputação muito boa na questão da segurança. E por quê? Por exemplo, a Lufthansa. A Lufthansa, diferentemente de outras empresas na Europa, ela exige lá um treinamento especial para os seus pilotos. Ou seja, além do tratamento regulamentar, né, do treinamento regulamentar, do treinamento normal, a Lufthansa exige um treinamento complementar. Mais do que isso, há um reconhecimento por parte do mercado de que a manutenção dos aviões da Lufthansa é feita com muito critério, com muito cuidado. Tá? Então, tudo isso leva o quê? Leva a uma informação no mercado. Que informação? Olha, eu vou se eu for de Lufthansa, a probabilidade de ter um acidente aéreo é muito menor. Já é pequeno, mas com a Lufthansa é menor, por exemplo, do que a Air France, que não tem essa reputação no mercado. Embora seja uma empresa boa, não tem essa reputação no mercado. Então, isso gera situações em que eu tenho redução da simetria. Né? A criação de uma reputação no mercado faz com que essa empresa crie sinais, elabore sinais para o seu consumidor. De tal forma que o consumidor, por exemplo, da Lufthansa, vai estar disposto, inclusive, a pagar um valor mais alto do que pagaria no mesmo trajeto para outras empresas. Porque se eu tenho medo de viajar de avião, se eu sou uma pessoa que me sinto insegura dentro do avião, eu vou buscar o quê? Não me vou pagar 1.000 mais 2.000 reais pela viagem, mas vou me sentir mais seguro viajando numa empresa que tem uma reputação muito boa no mercado. Nessa mesma área aí, né, na área de aviação, de serviços aéreos, tu tem a Emirates, que não é exatamente na área da segurança, mas é na área da prestação de serviço, a qualidade, né, do serviço. Lá, as aeromoças são muito bem treinadas, né, como é que se diz,
o menu da empresa, um menu feito por grandes chefes, grandes cozinheiros, né? Cozinheiros de qualidade, pessoas na área da gastronomia que tem muita qualidade, né? As aeromoças se vestem de forma impecável, o avião é extremamente limpo, não tem cheiro nenhum. Ou seja, a qualidade do serviço da Emirates é muito reconhecida. Então, a empresa tem uma ótima reputação na área de serviços aéreos nesse quesito. Então, o que acontece? O consumidor, novamente, vou viajar, eu tenho a opção de viajar nessa empresa ou vou viajar pela Emirates. Mas eu sei que a Emirates ela presta um serviço muito melhor que a outra nesse sentido, ou tem excelência nessa área. Então, estou disposto a pagar novamente um valor mais alto para ter o quê? Para ter esse serviço diferenciado. Só que esse sinal é confiável. As pessoas confiam nesse sinal. E por que confiam no sinal da Lufthansa? Por que confiam no sinal da Emirates? Porque o mercado já assimilou, né, que essa empresa realmente, que essas empresas apresentam esse tipo de qualidade. Vou dar outro exemplo, agora na área de automóveis. Tá? Quando penso em mecânica de automóveis, puxa, se eu pensar em mecânica, eu vou pensar no quê? Vou pensar no Volkswagen. Se eu pensar, por exemplo, em segurança do veículo, né, para acidente, para danos pessoais em função em função de um choque, de um acidente, eu vou pensar na Volvo, que é uma empresa sueca, né, de carros, né, que tem um histórico de instalação de airbags laterais, de testes, né, de impacto, né, desde a década de 50, 60, né? Ou seja, é uma empresa que tem uma ótima reputação quando se pensa num carro com segurança. Então, a criação desse tipo de condição da empresa, de uma boa reputação, também é uma forma de reduzir a assimetria de informação e, mais do que isso, criar uma fidelização do cliente e, mais do que isso, permite que a empresa, inclusive, possa atuar num nicho de mercado específico. Tá? A empresa, tendo reconhecido essas qualidades, ela pode, inclusive, cobrar um preço um pouco acima do que seria o preço de mercado. Poderia dar outros exemplos, né? Quando se fala em mecânica, em construção de um carro, por exemplo, todo mundo fala que o Toyota Corolla é um carro que não dá problema, que é um carro ótimo, foi muito bem produzido pela Toyota. Tá? Então, a Toyota tem uma imagem muito boa no mercado. Tá? Então, as pessoas estariam para um carro similar à Toyota, de outra marca, estariam dispostas a pagar um valor mais alto pela Toyota. E aí vai, né? Quando pensa, por exemplo, em conforto, aí tem muita General Motors, uma empresa que prima muito pelo conforto dos veículos, né? Quando tu pensa em design, tu pensa em carros italianos como a Fiat, quando tu pensa em mecânica, já falei, Volkswagen, Mercedes-Benz, né? Tudo isso é reputação. E a reputação também, assim como a padronização, é uma forma de reduzir a assimetria de informação e garantir para a empresa um maior espaço no estabelecimento do preço que ela vai definir, no preço que ela vai colocar, né, do seu produto, tá? E uma maior fidelização do seu cliente. Estão entendendo a aula? Sérgio, perguntas? Harley, Ariadne. Não, entendi. Eu agora entendi assimetria e a simetria, que é a falha que o... Assimetria é diferença, assimétrica. Isso, Né? isso, Por isso. exemplo, se tu... onde é que está a beleza, por exemplo, a beleza facial, tá? Geralmente as pessoas mais bonitas, em termos de face, em termos de rosto, são as pessoas mais simétricas, tá? As pessoas mais simétricas. Então, tu pegar um rosto como o do Brad Pitt, tá? Quando tu pegar o rosto, sei lá, de uma mulher bonita, Jennifer Aniston, Paola Oliveira,
de um homem bonito aqui no Brasil, sei lá, um nome bonito aí no Brasil, me ajudem aí, gurias, um nome bonito aí. O Denzel Washington, né? Aquele afro-americano artista também é muito bonito. Ou seja, geralmente essas pessoas têm um rosto muito simétrico. Se tu dividia a face delas, Marilyn Monroe, pessoas que já morreram, inclusive, tu tem um rosto muito simétrico. Se tu pegar o rosto do professor, o rosto do professor é assimétrico. Por que ele é assimétrico? Ah, o professor tem desvio de septo no nariz. Se tu dividir os dois lados, são lados diferentes. Né? Então, quanto maior é a assimetria, maior é a diferença entre as partes. Então, no caso do mercado, um mercado assimétrico, fortemente assimétrico, é um mercado onde tu tem um nível de informação muito desigual entre comprador e vendedor. Muito diferente entre comprador e vendedor. Entenderam? Isso é assimetria, Sérgio. Entendi. Alguém está com o som ligado. A Rally está com o som ligado? Quer falar, Rally? Desculpa, prof. Sim, não, só para avisar que meu sinal está ruim, mas eu estou por aqui. Tá bem. E aí, então, já falamos agora de reputação como uma forma de reduzir a simetria de informação, já falamos de padronização, e agora vamos falar de certificação, também como forma de reduzir a simetria de informação. Querem um exemplo? Não existe o chamado ISO 9000, ISO 9001, uma série de certificados de empresa sustentável, né, na questão ambiental, de empresas. Não tem, por exemplo, o Inmetro, né, na questão dos brinquedos, na questão de ser um produto tóxico, ser prejudicial ou não. O que tu faz? Né? Tu certifica o teu produto. No momento que tu certifica o teu produto, na verdade, tu está reduzindo a simetria de informação. Tu está colocando no produto, né, um registro, um certificado de que aquele produto ele é confiável, de que aquele produto é certificado por uma empresa uma empresa, sei lá, uma ONG que analisa a questão da sustentabilidade, o Inmetro, né, que é um Instituto Nacional de medidas para ver se aquele produto ele é durável, é uma cadeira, se ele vai quebrar ou não com o peso da pessoa, né? Um brinquedo não vai fazer mal, né? Não tem peças soltas e uma criança pode engolir aquela peça, inclusive gerar aí um acidente sério para a criança, né? Uma mulher que vai botar um produto no seu cabelo, né? Sei lá, uma tinta, né? E isso vai gerar, dependendo, né, a tinta pode ser tóxica, pode gerar um problema sério para a saúde dela, entendeu? Uma reação alérgica muito forte. Então, outra forma de tu reduzir a assimetria de informação é através da certificação. Vou dar um exemplo, tá? Aqui lá em Goiânia, Brasília, mas aqui também tem, né? No sul, aqui do Rio Grande do Sul, nós temos a Expo Inter, né? O que é a Expo Inter? Uma exposição, né, de animais, de máquinas, né? Uma exposição muito famosa, geralmente é setembro aqui no Rio Grande do Sul. Em função da pandemia, acho que ano passado já teve. E este ano vai ter provavelmente presencial normal. Né? Bom, e o que acontece então na Expo Inter? Tá? Tu tem lá a vaca leiteira, o touro reprodutor, aquela ovelha que produz leite, né? Muito leite, leite, desculpa, que produz muita lã. Que mais? Qual é o outro animal aí que tem valor de mercado? O cavalo, chamado cavalo crioulo, né? Que aqui é muito valorizado no Rio Grande do Sul. Né? Tem o boi zebu lá no centro-oeste. Né? Qual é os animais que valem mais? Que geralmente paga mais caro? Geralmente aqueles que têm o rastreamento genético, né? Então, agora recentemente eu vi no Jornal da Band aí,
que teve uma vaca, né, leiteira, né, uma vaca zebu leiteira, foi vendida 50% dessa vaca por 4 milhões de reais. Mas, claro, né, essa vaca é certificada, se sabe o pai, se sabe a mãe da vaca, né, tem um histórico familiar de grande produto, né, da fêmea serem grandes produtores de leite. Ou seja, tu tem uma certificação. Né? Quanto maior a qualidade desse certificado, quanto maior a confiabilidade desse certificado, menor é a simetria de informação. Mais crível, mais confiável é aquela informação que tu está passando para o potencial comprador. Tá? E aí, claro, quanto mais confiável essa informação, menor é a simetria, menor é a desigualdade de informação entre comprador e vendedor. Outro exemplo, obra de arte, pessoal. Isso é muito comum, tá? Uma obra de arte, tá? Tu tem falsificações de obra de arte. Novamente, né? Tu tem aí no Brasil, principalmente na Europa, Estados Unidos, tem avaliadores, né, para ver se a obra de arte não é falsificada ou não, né, se o produto realmente, se aquela obra realmente ela é uma obra daquele artista. Novamente, tu tem aí a certificação para reduzir a desigualdade de informação, para reduzir a assimetria de informação. E aí, vamos lá. Vou dar outro exemplo, tá? Tu tem a questão do o casaco que o Roberto Carlos usou no primeiro show dele. Novamente, tem que comprovar que aquilo ali é o casaco do Roberto, tá? Que ele usou naquele show. Novamente, a certificação como uma forma de reduzir a assimetria de informação. Tá claro, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Tá? Então, a ideia é essa, viu, Sérgio? A ideia, Sérgio, Ariadne e Rani, a ideia é justamente de reduzir a simetria de informação para o mercado funcionar melhor. Vamos pensar outro mercado, tá? Aí vocês estão olhando ali para a tela e tem ali o contrato, né? E tem ali um tracinho antes e depois do contrato. Na teoria da informação assimétrica, tu tem a seguinte situação. Tu tem o pré e o pós-contratual, tá? Então, o que é o pré e o que é o pós-contratual, tá? O pré-contratual é antes do contrato e o pós-contratual é após o contrato. Vou pensar, por exemplo, num plano de saúde. Tá? Plano de saúde. O que acontece no mercado de saúde? O plano de saúde é um plano, né? Nós temos o SUS, né? Que é saúde universal, né? Mas também temos um mercado chamado não complementar no Brasil, não, né? A saúde privada não é complementar. Né? Por que ela não é complementar? Porque o Sistema Único de Saúde, além de ser universal, ele é integral, né? Ou seja, ele atende a média, a baixa, média e alta complexidade, ou seja, ele atende a todo tipo de necessidade de saúde, desde a mais básica, desde a atenção básica, né? Até a alta complexidade, tratamento quimioterápico, a UTI, tudo. Ou seja, então, partindo desse conceito, né, a saúde privada, né, os planos de saúde, os convênios, tá, eles não são complementares ao SUS, eles são suplementares. Tanto é que a Agência Nacional de Saúde é a Agência Nacional de Saúde suplementar e não complementar. Tá? Já tinham se apercebido disso, sim ou não? Sim, a gente aprendeu isso, professor, sobre os planos de saúde, a complementariedade e suplementariedade do Sistema Único de Saúde. Ótimo. Então a Harley já tinha, né? A Ariadne e o Sérgio não. Bom, mas isso é só uma questão específica. Bom, e aí o que acontece no plano de saúde, tá? Tu tem o pré e o pós-contratual.
Tá. Vamos primeiro para o pós-contratual. Depois que tu assina um plano de saúde, o que pode acontecer? As pessoas podem mudar o comportamento, as pessoas podem mudar as suas atitudes, tá? As suas ações. Vamos supor assim, ó, o que acontece depois que a pessoa assina um plano de odontológico? Vou dar um exemplo, tá? A minha mãe era dentista, tá? Depois que a minha mãe faleceu, eu, né, deixei de ir um tempo no dentista. Aí eu cheguei, acho que vale a pena fazer um plano odontológico, né? Não vou ficar, né? Já estou com uma idade e tal, vou fazer um plano odontológico. Aí fiz, né? Eu comecei a fazer revisões periódicas, né? Antigamente eu fazia de ano em ano, agora eu faço, né, com o plano de mês, sei lá, de 4 em 4 meses. Vou lá, faço limpeza dos dentes, faço, né, revisão das cáries. Né? Recentemente fiz um tratamento de canal, assim por diante. Na medida em que. E por que eu fiz isso? Porque eu pagando, usando ou não usando, eu não pago pelo plano? Sim ou não? Sim, né, Ariadne? Pagando ou não pagando, eu pago pelo plano. Ou seja, na medida em que a pessoa paga pelo plano de saúde, tu tem um estímulo a mais a superutilizar aquele serviço, seja médico ou hospitalar. Então, o que acontece? Tá? Isso se chama oportunismo pós-contratual. Oportunismo pós-contratual. Tá? O que é o oportunismo pós-contratual? É a mudança de comportamento após a assinatura de contrato. A mudança de comportamento após a assinatura de contrato. Então, tu muda o comportamento após a assinatura de contrato. Tu passa a usar mais aquele serviço, tá? Tu passa, inclusive, a mudar muitas vezes os teus hábitos de saúde. Agora eu tenho um plano de saúde. Não preciso ter, né, me controlar tanto, ser tão precavido, né, ter uma alimentação tão saudável. Qualquer probleminha que eu tiver, eu tenho cobertura da saúde. Isso gera um problema para o plano de saúde. Por que gera um problema para o plano de saúde? Porque o custo aumenta. À medida que as pessoas começam a demandar muito serviço, além do que é o necessário, começam a demandar, a superutilizar os serviços médicos, os serviços odontológicos, o plano de saúde vai ter um custo cada vez mais elevado. E isso vai gerar o quê? Muitas vezes a necessidade de aumentar o valor do plano. Tá? Se não tiver um controle, isso vai gerar um aumento da necessidade do plano de aumentar a necessidade de aumentar o valor do plano de saúde, né? O valor pago pelo plano de saúde. E aí tu gera outro problema. Tu gera outro problema. Qual é o grande problema que tu gera? Na medida em que tu aumenta o valor do seguro, tu cria um problema ainda maior. Tu expulsa o saudável e tu fica apenas com o chamado não saudável. Imagina o seguinte, tá? Vamos supor que o plano de saúde, por indivíduo, cobra em torno de R$ 300 ou R$ 200, tá? Bom, aí esse plano de saúde, ele tem lá na sua carteira, lá no seu conjunto de segurados, 1.000 segurados. Tá? Sendo que desses 1.000 segurados, 500 são jovens até 40 anos e os outros 500 são pessoas acima de 40, 70, 80 anos. Eu pergunto para vocês, quem é que demanda mais serviço de saúde? Quem é que vai mais ao médico? Quem é que faz mais exames? Quem é que necessita muitas vezes de tratamento quimioterápico, hospitalizações? É o mais jovem ou o mais velho? Eu sou idosa, né, prof? Os idosos.
Na medida em que tu aumenta, né, que tu não tem controle desses custos, que tu não tem controle desses gastos, tá? Tu não tem nenhum mecanismo de controle desse oportunismo pós-contratual, ou seja, dessa superutilização dos recursos, né, do contrato. Né? A pessoa vai com muita frequência no médico, o médico pede exames para essa pessoa, vai muito no caso do dentista, vai com maior frequência do que o necessário, aumenta o custo. Tá? Esse custo vai se refletir no aumento do valor do seguro. O aumento do valor do seguro, vamos supor que aumente de 200 para 400, 500 reais. Eu pergunto, quem é que vai permanecer nesse plano de saúde? O velho ou o jovem? O que vocês acham? Quem é que vai permanecer no plano de saúde? O velho ou o jovem? O idoso? O idoso, né? Porque ele sabe que ele precisa mais. Ah, tudo bem, tá mais caro, mas puxa, eu não posso ficar sem plano de saúde. Eu não posso, né? Vai que aconteça alguma coisa, vai que, né, que eu tenho um infarto, que eu tenho um AVC, eu preciso ter uma cobertura. Então eu vou reduzir outros gastos, mas vou manter o meu plano de saúde. Puxa, aí gera um problema. A proporção, então agora o plano de saúde, vamos supor que continue com 1.000. Mas desses 1.000 agora, em vez de ser 500, tu vai ter 800 que são idosos e 200 que são jovens. Complica mais, porque com maior proporção de idosos, maior é o uso, maior é a demanda por serviço de saúde. Quanto maior a demanda por médicos, dentistas, exames, hospitais, todo tipo de serviço, raio-x, ecografias, tomografias, né? Isso aumenta o custo do plano. Aumentando o custo do plano, vai novamente aumentar o valor do prêmio, né? O valor do seguro. Vai chegar um ponto que não se sustenta, né? Não vai haver condições de ser sustentável esse plano de saúde. Bom, o que acontece então? Como é que esse mercado de plano de saúde se torna viável? Através de freios, através de mecanismos que impedem essa superexploração do recurso nos serviços médicos. Por exemplo, não existe, por exemplo, o sistema de copagamento. Se tu tem um plano de saúde, tu não vai no médico simplesmente e tu não paga nada, né? Na Unimed, dependendo do plano de saúde, tu paga 50, 60, 70 pela consulta, além do valor que tu paga, além do valor que tu paga com o plano. Concordam ou não? Exatamente, Harley. Coparticipação, copagamento, coparticipação. Tá? Essa coparticipação é uma forma de limitar a demanda por serviços médicos. Mais do que isso, né? Há uma limitação no número de. Desliga ali, Harley. Desliga o microfone, Harley. Tá? Uma outra questão aí é a questão, por exemplo, da limitação do número de consultas. Geralmente tu faz uma consulta e depois tu faz uma reconsulta. Aí tu tem um período, né? Tem um prazo ali para fazer essa reconsulta. Tá? Tu não pode passar todo dia no médico, né? Tô com uma unha encravada, doutor. Agora apareceu uma coceira no dedo. Não, né? Não existe essa possibilidade de passar, né, o dia inteiro, ou seja, há um limite no número de consultas, há um limite no número de exames, tá? Há uma cesta de bens, né, de serviços que tu tem direito, né? Todo tipo de serviço que
que o contrato permite que tu use. Tá? Justamente para quê, pessoal? Para evitar essa superutilização do serviço médico, do serviço odontológico e garantir o bom funcionamento do plano de saúde. Outra coisa, o que as seguradoras fazem? Os seguradores estabelecem o quê? Estabelecem um diferencial de preço entre mais jovens e mais velhos. Tá? O mais jovem geralmente paga bem menos que o mais velho. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tá? Eu tenho um plano de seguro, de saúde. Tá? Eu pago para mim, eu estou com 50 e poucos, eu pago em torno aí de 800 a R$ 1.000. Meu pai, que tem 89 anos, paga 2.500. Né? Já uma pessoa mais jovem, tipo a Ariadne, tipo a Harley, né, pagaria aí em torno aí de, sei lá, 300, 400. Essa diferenciação de preço é justamente porque, em geral, na média, não quer dizer sempre, mas na média, o mais velho vai demandar mais serviço de saúde e por mais tempo. Entenderam? Outra coisa, pessoal, isso aí é o oportunismo pós-contratual, chamado de moral hazard, risco moral, né? Quando tu tem, quando tu muda o comportamento após a assinatura do contrato. No caso do mercado de saúde, no mercado de plano de saúde, tu tem também o comportamento pré-contratual, ou seja, tu tem informações ocultas. Tá? Vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que o casal não tenha plano de saúde, tá? E aí o casal decide ter filho. Ah, não vamos ter um filho. Ah, mas o SUS não dá um neonatal legal, né? A gente quer a gente quer uma hotelaria boa, né? Um hospital bom para o nosso filho nascer. A gente quer a possibilidade de fazer exames para ver se ele tem alguma doença pré-existente e tal. Tudo isso no SUS é um pouco mais difícil e tal. Ah, vamos fazer o plano de saúde? Vamos fazer só esse ano o plano de saúde. Né? Aí quando a criança nascer, a gente volta para o SUS. Parece ótimo para o casal, né? Só que será que isso é bom para o plano de saúde? Né? Qual é a forma que o plano de saúde tem de se proteger de situações como essa? Hein? Qual é a forma que o plano de saúde tem de se proteger de situações como essa? Ó, vou escrever aqui, ó, a chamada carência. Né? O que é a carência, pessoal? Período de carência. É aquele período onde tu impede que a pessoa demande determinado serviço. Ou tu pode fazer o seguinte, né? Além do período de carência, ou, né, tu pode estabelecer um prazo maior ou menor para o período de carência, tu pode estabelecer o seguinte, tá bom, tu pode, tu pode demandar todos os serviços desde a assinatura do contrato, mas o contrato vai ter duração de, no mínimo, 2 anos. Tá? Duração do contrato. Ou seja, tu te previne também, não terminou lá a gravidez, vamos embora do contrato. Não, vai ter que pagar 2 anos pelo contrato. Tá? Então, tu cria mecanismos de proteção. Tá? É claro que aqui tu tem alguns problemas éticos aqui, ó, nessa questão de seleção adversa, né, pré-contratual. Né? O que é a seguradora? Né? O que o plano de saúde quer? Ele quer saber ela quer saber o perfil do cliente. Né? Ele sabe a idade do cliente, né? Porque quando assina o contrato tem que botar a idade. Ele sabe se é mulher ou homem, né? Ele sabe, mas ele não sabe de doenças pré-existentes. Por exemplo, tá? Graças a Deus isso não existe mais, mas antigamente, né, alguns planos de saúde queriam saber se a pessoa, estou falando há 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, né, 25 anos atrás, queria saber se a pessoa era aidética ou não. Tá? Por que aidética ou não? O que vocês acham?
Tem AIDS? Não. É a AIDS, se tinha AIDS ou não, antes da assinatura do contrato. Por que era importante, a seguradora achava importante que a pessoa tinha que fazer um exame, né, um exame de AIDS, de sangue, para ver se estava com AIDS. Justamente porque sabia que muitos, né, na época ainda não tinha, inclusive, o tratamento do SUS, tá? Era muito caro o tratamento dos medicamentos para AIDS, né? Então, as seguradoras exigiam que a pessoa fazia um exame de sangue para ver se era idético ou não. E isso implicava o quê? Num custo, implicava num problema ético, na verdade. Né? Imagina o seguinte: a pessoa tinha AIDS, além de todo o drama dela, toda a questão da saúde dela comprometida em função de uma doença grave, ela tinha que se expor, né? Ela tinha que colocar essa doença publicamente. Aí nós temos um problema sério. Né? Será que a seguradora tem o direito de fazer esse tipo de exigência? Evidentemente que não, né? Que é proibido. Né? Mas a pessoa, eu pergunto para vocês, quem é que sabe mais antes do contrato das condições de saúde? É a pessoa que sabe se ela tem predisposição a câncer, se ela tem problemas intestinais, se ela tem problemas de, sei lá, de coração, né? A pessoa sabe muito mais, né, dos seus problemas do que a seguradora. Tu tem aí um problema de seleção adversa, pré-contratual. Tu tem chamadas informações ocultas. Tá? Essas informações ocultas fazem também, muitas vezes, que o mercado não funcione. O que pode fazer a seguradora? O que eu falei, para diminuir esse problema das informações ocultas já que tu tem a questão ética muitas vezes envolvida, o máximo que a seguradora pode fazer é estabelecer um prazo de carência. Tá? Esse prazo de carência ela limita que alguns entrem rapidamente, aproveitem determinada situação e saiam. Vou fazer uma cirurgia estética, vou fazer uma rinoplastia, vou fazer uma cirurgia de silicone, colocação de silicone nas mamas. Vou fazer um plano de saúde, o plano de saúde cobre esse tipo de procedimento, e depois que eu fizer esse procedimento, eu saio do plano de saúde. Para o cara, para a pessoa é ótimo, né? Mas para o plano, para o coletivo, né? Para todos aqueles que estão dentro do plano, é muito ruim esse tipo de comportamento. Então, existem formas de minimizar esse problema, né? Que é justamente a simetria, estabelecimento do prazo de carência, o estabelecimento de contratos mais longos. Então, o que eu estou falando aqui, pessoal? Estou falando de situações pré e pós-contratuais que, devido à assimetria de informação, impedem que o mercado funcione adequadamente. Por exemplo, mercado de seguros de automóveis, tá? Mercado de seguros de automóveis. Tá? Também nós temos o chamado problema de oportunismo. Nesse caso, basicamente, é o problema de moral hazard, oportunismo pós-contratual. O que acontece? Muitas vezes a pessoa tinha um comportamento antes da assinatura do contrato, antes do seguro do carro. Então, a pessoa cuidava do carro, tinha corta-corrente, ela jamais deixava o carro à noite em lugares, né, públicos, com medo do carro ser furtado. Né? Ela tinha uma direção defensiva, né? Dirigia com mais cuidado para evitar danos, né, para atropelamentos, acidentes com outros carros. Né? À medida em que a pessoa fez o seguro completo, ela mudou o comportamento. Ela deixa de ter uma direção defensiva, ela deixa de cuidar o carro, coloca, né, o carro em lugares públicos, não coloca corrente, não coloca nada, porque se roubar o carro eu tenho, né, o seguro, ou seja, eu recupero o valor do seguro. Novamente, nós temos aí um problema.
né? Isso gera um problema para o bom funcionamento do mercado seguro. Fica muito caro para a seguradora se não tiver freio, se não tiver controle sobre esse tipo de cliente. Isso vai gerar, muitas vezes, um maior número de sinistros, né? Um maior número de acidentes, um maior número de furto de veículos, um maior número de danos pessoais a terceiros e um custo maior para a seguradora. A seguradora não vai arcar com esse custo, evidentemente, ela vai repassar para o consumidor, para o seu cliente, aumentando o valor do seguro. Mas o problema é que, quando ela aumenta o valor do seguro, ela cria um problema adicional. Mesma coisa que o mercado de seguro-saúde. O que vai acontecer? Tá? O seguro do carro fica mais caro. Aí aquele cara que é mais prudente, aquele cara que é mais, não sai muito de carro, sai muito pouco, né? Que está, toda vez que sai, estaciona o carro de forma segura, não coloca em locais públicos, não gosta de sair à noite com o carro, prefere sair com Uber, tá? Tem o cuidado de botar, né, o corrente, corta a corrente, e vai dizer, puxa, será que vale a pena pagar seguro? Está muito caro esse seguro. Será que vale a pena eu pagar esse seguro? Eu não vou pagar. Aí, novamente, nós temos aquela situação. Os bons clientes, né, os bons segurados, terminam se afastando do mercado. Só ficam aqueles que realmente têm um comportamento arriscado. E os que têm comportamento arriscado são os mais propensos a acidentes, são os mais propensos a demandar serviço de seguro, guincho, assim por diante, aumentando o custo, elevando ainda mais o valor do mercado de seguros e tornando esse mercado muitas vezes inviabilizado, porque tu só vai ter maus clientes, mal segurados. Bom, e aí o que a seguradora faz para evitar isso? Já ouviram falar de franquias? Vocês sabem como é que funcionam as franquias? Sim ou não? Sério? Sabe como funcionam as franquias? Ariadne, sabe como funcionam as franquias? Tá, franquia é o seguinte, tá? Vamos supor que tu tem carro, Ariadne. Pode responder pelo chat. Tá, vamos supor que tu tem um carro, tá? E tu faz um seguro do carro, tá? E aí o teu e no seguro do carro tem a franquia, tá? Vamos supor que a franquia seja de R$ 2.000. Aí tu tá saindo da garagem lá do teu prédio, da tua casa, e tu dá uma batidinha ali no pilar, ou tu deu uma batidinha num outro carro, na sinaleira, tal. Uma batida pequena, tá? E aí tu vai, faz um orçamento, né? E o custo do conserto, né, do carro, da lataria ali, da parte ali de lanternagem, é de R$ 1.500. Como a franquia é de R$ 2.000, tu não pode acionar o seguro. Tá? Tu não pode acionar o seguro. Tá? Tu vai ter que arcar com esse custo. Tá? Isso é franquia. Ah, professor, e se eu tiver um acidente maior? Tá? Vamos supor que eu tenho um acidente mais grave e o conserto do carro não é 1.500, mas é 4.000. O que vai acontecer? Os primeiros 2.000 tu paga. E os 2.000 restantes, quem paga é a seguradora. Tá? Então, a franquia evita um custo muito grande para a seguradora, porque 95% dos acidentes não são grandes acidentes que envolvem morte, que envolvem perda total do veículo. Né? 95% dos acidentes de automóveis, eles ocorrem principalmente esses acidentes no estacionamento de casa, na sinaleira, né, das grandes cidades. Né? Então, o que faz o
que faz a seguradora? Ela se protege disso. Tá? Ela se protege e diz o seguinte: olha, isso aqui eu não vou poder pagar. Se eu for pagar todo esse tipo de acidente, o valor do seguro do carro, tá? O valor que vocês vão ter que pagar não é 1.500, 2.000 por ano, é 6, 7, 8 mil. E aí se torna inviável o mercado de saúde. Então, o mercado de seguros de carro. Então, o que faz a seguradora de carro? Ela estabelece uma franquia. Outra coisa que a seguradora faz, ela estabelece o quê? Ela estabelece incentivos. Por exemplo, tá? O incentivo do bom motorista. Tá? O que é o incentivo do bom motorista? Se tu não teve acidentes, se tu não acionou a seguradora durante um ano, tá? Tu também vai ter desconto no ano seguinte. Né? Tu vai ter além quando tu for pagar o seguro no ano seguinte, ela vai te dar um desconto de bom motorista, porque tu não demandou serviço de guincho, tu não teve batida nenhuma, tu não custou nada para a seguradora. Então, que a seguradora faz uma série de situações que estimulam o teu bom comportamento, estimulam uma conduta adequada, porque tu também vai ter benefícios se essa conduta for feita. Falei da franquia, falei dos incentivos financeiros, né? A outra coisa que a seguradora faz, geralmente, né? Um casal faz seguro na mão, seguro e coloca a mulher, né, como seguradora, como a motorista, porque as mulheres são mais cuidadosas, né, dirigem melhor, né, têm uma direção mais defensiva. Então, como as mulheres têm esse tipo de comportamento, né, se a seguradora botar ali como motorista mulher, não o homem, via de regra o valor do seguro é mais baixo. Tá? Novamente, tu tem o quê? Tu tem o comportamento do consumidor, né? Afetando o quê? Afetando o valor do seguro. Então, o que eu quero mostrar com vocês, poderia dar mais exemplo aqui, tá? Vou parar aqui para a apresentação, vou mostrar outra lâmina para vocês. Eu estou com a minha voz detonada, 2 horas falando. Olha aqui, ó. Isso aqui tem lá no como é que se diz? Lá no Moodle para vocês, tá? A falha de mercado e assimetria de informação, ok? Estão enxergando? Estão enxergando a página inteira? Fazendo chuva para áreas do centro-oeste. Pouquinho, meio quebrado, mas estou. Tá, mas é a página inteira que estão enxergando ou só uma... Não, inteira não está, não. Então eu não sei o que está acontecendo. Vamos de novo aqui. Ver se eu consigo colocar a apresentação inteira. Não, né? Não sei por que não está saindo aqui. Agora apareceu, né? Melhorou? Melhorou. Então aqui, ó, estou mostrando para vocês que vocês podem não aparece para vocês a inteira, hein? Vamos ver aqui. Tá. Agora melhorou mais, não melhorou? Então, olha aqui, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho informação assimétrica, tá? Mercados de informação assimétrica, tá? Isso aqui vocês podem, a falha de mercado, que a gente viu hoje, tá? Informação assimétrica, seleção adversa, que é pré-contratual, e depois moral hazard, que é pós-contratual, tá? A gente viu, né? Nesse caso, a necessidade de regulação, de controle, ó. Olha aqui o que é a sinalização de mercado, o que é seleção adversa, né? O que é risco moral, né? O mercado de limões, a gente falou tudo isso
na aula de hoje, tá? Pré, pós-contratual, nós vimos isso também na aula de hoje, ok? Ó, conversamos, a gente, aula que vem a gente vai voltar um pouco mais, mesma coisa aqui, ó, tá? Transações, assimetria também, né? A questão dos sinais, tá? Então, sugiro que vocês façam a leitura dessa lâmina, tá? Para já aula que vem a gente trabalhar mercado de saúde, a gente falou, tá? A desigualdade de informação entre o segurado e a seguradora, tá? O seguro contra acidente de automóveis, também a gente falou. Tá? Mercado de crédito, na semana que vem eu vou falar sobre mercado de crédito, tá? Alimentos orgânicos, né? Quando tu vai, por exemplo, numa feirinha, né? Qual é a confiabilidade que aquele produto realmente é orgânico, né? Não tem agrotóxico. Novamente a questão da certificação aqui, né? Olha aqui o sinalzinho, ó. Acho que é goiaba, isso aqui está certificado. Né? Quando tu compra um imóvel, se lembra que no Rio de Janeiro teve aquele empresário que construía imóveis com areia da praia, que o imóvel, inclusive, desabou um deles, né? Puxa, a pergunta é, qual é a qualidade? Tu consegue enxergar a qualidade do imóvel que tu compra, né? Novamente, tu tem que ter sinalização, tu tem que ter garantia de que tu está comprando um produto de qualidade. Diminuir a assimetria de informação. Restaurantes, já falei, né? Burger King, tal, do McDonald's, lá. Também a questão dos carros, né? A Brastemp. A pergunta é, se lembram da propaganda da Brastemp, pessoal? Qual era o registro da marca da Brastemp? Se lembram da propaganda ou não? Alguém se lembra? Não lembro, professor. Não é uma Brastemp. É Ah, é boa, mas não mesmo. é uma Brastemp. O que estava por trás da propaganda? Qual era a reputação da Brastemp? Era mais cara a Brastemp? Era. Mas qual era o sinal que a empresa dava? Não, é mais caro, mas meu produto é de mais qualidade, dura mais. Não era isso? Não é nenhuma Brastemp, lembra? E aí vai, então dei uma olhada aqui, serviço de mecânica, né? Como é que tu sinaliza, né? O martelinho de ouro, tal. Tudo isso a gente vai ver aula que vem, tá? Agora realmente já a venda de carros usados, a gente falou um pouco, aula que vem a gente vai falar mais. Então, aqui tem um monte de coisa que vocês já podem olhar aqui. E a Renner, que eu falei, Zafari, né? Isso aí a gente vai conversar aula que vem sobre sinalização. Bom, então é isso, pessoal. A aula de hoje é isso. Amanhã eu vou sentar, amanhã de manhã, acordar cedo, corrigir, amanhã à tarde, corrigir, tá? Se não der até amanhã à noite, né? Então mais tardar domingo pela manhã eu mando para vocês o resultado da prova, ok? Então tá. A minha Obrigado. deu uma olhada com carinho, professor, porque é difícil suas provas, viu? Tá bom. Eu vou olhar com carinho, tá certo. Então tá. Obrigado aí pela atenção de vocês, obrigado aí por terem assistido com paciência a aula do professor e um ótimo final de semana para todos, tá? Obrigada, prof. Igualmente. Boa noite. Tchau, tchau.